Boa noite a todos. Vamos iniciar a nossa reunião cantando a música do Padre Germano, mentor espiritual da nossa casa. Ricardo e Cláudio, com você. Obrigado. Bem, vamos fazer a leitura de uma página do livro Episódios Diários, de Divaldo Franco, pelo Espírito Joana de Ângeles. Prestem atenção que a gente não está fazendo comentário ao término da leitura, ok? Bem, a mensagem é o trabalho. Após a tensão experimentada no trânsito sufocante, chegas invariavelmente ao local de trabalho com mau humor, cansaço ou indisposição. Relacionas então as necessidades que deves suprir e sofres sobre a conjuntura que se te impõe no trabalho diário. Vês outros indivíduos que parecem prósperos e felizes, usufruindo benefícios da vida que nunca te chegaram, e a amargura começa a aninhar-se no teu sentimento doído. Evita cair no desalento em face da insinuação falsa. O trabalho é dom da vida que dignifica e mantém o homem. Em toda parte, o trabalho se impõe como lei manetedora do equilíbrio. Sem ele, tudo retornaria ao caos do princípio e os objetivos superiores naufragariam no tédio e na ociosidade doentios. Busca, portanto, motivação para fazeres bem o teu trabalho, renovando-te nele e nele colocando os teus melhores empenhos, de modo a te enriqueceres de justa gratificação emocional em relação ao teu maravilhoso meio de ganhar com nobreza o pão diário. Graças a Deus. Graças a Deus. Agora vamos fechar os nossos olhos, elevar os nossos pensamentos ao alto, agradecer a Deus, nosso Pai amado, de infinita bondade e misericórdia. Agradecer a Jesus, nosso amado irmão, mestre, modelo e guia, a Maria Santíssima, nossa mãe, a Germano, mentor espiritual dessa casa, e a toda a espiritualidade amiga aqui presente. Agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui reunidos para estudar a palavra do nosso Deus. Pedimos que saiamos daqui melhores
do que estamos entrando, que cada um aqui receba o acalento que precisa, que cada um aqui receba a mensagem que tanto espera no íntimo dos seus corações. Que a nossa irmã Maeli seja guiada, instruída e intuída no estudo de hoje à noite. Que possamos sair daqui fortificados com tudo aquilo que a gente precisa. E assim, então, pedimos permissão para dar início à reunião de hoje. Assim seja. Graças a Deus. Com você, Maeli. Obrigada. Olá, tudo bem? Boa noite. Não combinamos a página e a página caiu exatamente no tema que a gente vai falar. Joana falou do trabalho comum, né? Daquele trabalho que a gente às vezes abençoa, às vezes amaldiçoa, às vezes agradece, às vezes, né? Essas coisas. E a gente vai falar do trabalho espiritual. Será como é que a gente está? Será que a gente está já entendendo esse trabalho? Por que Jesus conta essa parábola? Já se perguntaram se vocês são os trabalhadores dessa hora? Ou o trabalhador é só aquele que varre o centro, coloca a água ali, né? Ajeita o microfone, o computador. Será que o trabalhador é só esse? Ou todos nós somos? Como é isso no coração de vocês? Essa hora, ela pode ser a hora que a gente está vivendo, né? Aqui Jesus usa um exemplo do dia para falar da última hora. Por exemplo, 11 horas à meia-noite é a última hora do dia. Tá? Mas e se a gente for trazer para essa questão da transição, né? Se a gente for olhar para a nossa reencarnação, porque a gente não sabe a hora que a gente vai voltar, né? Que a gente sai do corpinho, lindo e maravilhoso que a gente olha no espelho, e a hora que a gente vai voltar. Então, tudo tem uma última hora, né? Seja essa última hora uma hora do dia, seja essa última hora a hora da reencarnação, seja essa última hora no sentido macro de Terra. Vamos ficar só com esses três que eu acho que já está suficiente, né? Então, quando Jesus conta essa parábola, a gente precisa trazer para o nosso dia a dia, para a nossa vida. Ou será que ele contou a parábola para ficar lá e hoje ela já não vale? As parábolas são atemporais, né? Então vamos pegar o ambiente da casa espírita. Trabalhadores chegaram aqui antes, trabalhadores chegaram no meio do processo e alguns trabalhadores podem ter chegado essa semana, concorda? A casa pode receber a toda semana alguém novo, um novo trabalhador. Quem será que merece a melhor recompensa? Porque essa é a grande questão dessa parábola. Eu não vou lê-la toda. Todo mundo já conhece a parábola, né? Todo mundo conhece a parábola? Onde Jesus vai contar de 3 horários que esses trabalhadores foram requisitados para trabalharem numa vinha. Então o Senhor saiu a procurar trabalhadores. Chegou lá na praça, era assim, naquela época. Chegou na praça, recrutou um número. Depois ele viu que ele precisava de mais um pouco, foi lá, recrutou mais um pouco. Depois, já na última hora, recruta uma outra turma. E aí, na hora que ele vai fazer o pagamento, o que ele faz? Ele faz igual. E aí, os que chegaram primeiro, gostaram? Eles reclamaram. Disseram o quê? O que eles disseram? O que a gente diria? Vamos trazer pra gente. O que a gente diria? Não é justo. Eu trabalhei mais. Não é justo. Não é justo. Hã? Ele trabalhou pouco e ganhou muito. O que mais que a gente ia dizer?
A gente ia dizer tudo isso e mais um pouco, não é? Não era justo. Que não era justo. É como eles ficaram. Igualzinho a gente. Chateadíssimos. Porque, como assim? Eles trabalharam 1 hora e eu tô aqui o dia todo. Mas tem uma chave nessa parábola. Muito interessante. Que eu só prestei atenção quando eu tive que estudar ela sábado passado. Ele diz assim, ó. Ao receber, quer dizer, ao receber aquilo que o Senhor havia acordado de pagar, eles murmuraram contra o pai de família, quer dizer, contra o Senhor que os contratou, dizendo, estes que vieram por último não trabalharam senão 1 hora, e tu os igualaste conosco, que aturamos o peso do dia? Eles trabalharam com amor? Com boa vontade? Trabalharam com empenho de entregar o melhor, de fazer o melhor? Não, eles aturaram o peso do dia. Aqui está a grande chave. Por que que o Senhor paga todos iguais? É a nossa intenção que está em jogo. O Senhor sabia que aqueles da primeira hora não estavam trabalhando ali por amor. Estava por obrigação, estava porque precisava do dinheiro, estava porque a mulher encheu o saco e disse para ele, vai procurar um trabalho para fazer. Estava por qualquer coisa, menos pelo propósito de verdadeiramente auxiliar. E olha, Jesus deixa essa chave quase no final da parábola. E quando a gente lê depressa, às vezes a gente não se atenta para esse detalhe. Quando eu li assim, aturou, eu falei, bom, existem várias traduções, vou pegar outra. Aí falava, com má vontade, com pesar. E, gente, realmente, os primeiros não estavam com... Não era essa a intenção. A intenção era fazer. Sabe aquelas coisas que a gente tem na casa espírita, assim, ó? Não tem ninguém para ficar na livraria. Ah, chama fulano, ele está aposentado. Ah, não tem ninguém para o passe. Chama fulano que ele não é médio ostensivo. Sabe essas coisas que a gente vai fazendo? É igualzinho o trabalhador da primeira hora. Quer dizer, às vezes não é aquilo que a pessoa realmente quer fazer. Mas é aquilo que alguém fala, ah, vem. Tá bom, eu vou. E hoje? Hoje você tem... vou ter que ir lá no centro, né? É meu dia de trabalhar. Já tem um... Entendeu? Aquela... Sabe? Aquela coisinha que a gente faz assim, de canto de boca, para ninguém escutar, mas tá saindo. Vou ter que ir lá botar água, né? Fazer um negócio lá no computador. Então, hoje é dia de estudo, eu vou ter que ir. Entendem? O quanto a gente tem que estar vigilante àquilo que a gente intenciona. Eu vim trabalhar, eu estou aqui trabalhando. E como é que eu estou aqui trabalhando? Eu preciso me perguntar isso. Porque senão não vale a pena eu estar aqui. Lá no Miguel a gente fala, se é por obrigação, é melhor que você não venha. Não vem. Ah, mas vai faltar gente para o atendimento fraterno. Melhor que falte do que a gente ter um atendente de má vontade. Porque aí vai chegar as pessoas para receberem um atendimento com um trabalhador que não está querendo trabalhar. Vocês já viveram isso? De ir em algum lugar que a pessoa está com uma vontade de trabalhar? Não é? Isso é agradável? Não, todo mundo quer ser bem atendido, bem acolhido, olhado, não é? Você leva um problema, você quer resolver. Ainda que você vá ao mercado, ou seja, você mesmo que vai pegar lá a mercadoria. Mas quando você chega no caixa, você quer pelo menos que alguém dê um bom dia, ou de volta ao bom dia que você falou. Não precisa sorrir o tempo todo, mas que seja cordial, não é?
E dentro da casa espírita? A gente faz aquela cara de paisagem, aí quando encontra outro na rua, finge que não está vendo. Como é que está esse negócio? É disso que Jesus está falando. Nós estamos na vinha. Qual é a vinha? O trabalho é dele. Não é meu. E é interessante, às vezes, como a gente se aposta do trabalho. Né? Lá no Miguel, a gente tem um lema de que tudo é partilhado. Por quê? Se o presidente morre, as pessoas têm que saber das coisas. Onde está o documento, onde está a senha de não sei o quê. Por isso, a gente tem uma diretoria com, acho que 5 ou 6 membros. É bastante gente. Se você está no atendimento fraterno, todo mundo tem que saber onde ficam as fichas, onde está a recepcionista, quem é o atendente, quem é a dirigente. Por quê? Gente, a gente não sabe qual é a última hora. Mas é interessante como tem gente que pega a tarefa e faz assim, ó, gruda. Ah, bota aqui. Sabe? É minha. Não, isso aqui sou eu que arrumo a mesa. Pelo amor de Deus, a gente vive em sociedade. E no trabalho material, às vezes também a gente passa por isso, não é? Tem aquela pessoa que é detentora da coisa. Não, se fulano não vier, o que acontece? A gente fecha o setor, porque ninguém tem acesso. A gente tem que parar com essas coisas. E talvez, por isso, o Senhor não chamou só um número, só uma frente de trabalhadores. Ele chama várias. Porque se uma falhar, a outra está fazendo. Lembra de Kardec? Se ele falhasse na missão, já tinha alguém para assumir o lugar. Por que vocês acham que Divaldo pega Chico ainda por aqui? Porque se um falha, o outro cobre. Se um falha, o outro cobre. Vocês acham que a espiritualidade só tem um plano A? Conhecendo a gente como eles conhecem? É plano A, B, é o alfabeto todo. Porque eles sabem que muitas das vezes a gente vai falhar. Vocês viram Missionários? O filme? Viram quantos médiuns? Que não conseguiram ser esses trabalhadores. Por quê? Porque estavam aturando. Tem médium que atura a mediunidade. Eu acho interessante. Ele fala assim, mas eu não queria ser médium. Eu falei, pois é, mas você é. Agora você dê conta. Ô, gente. Você reuniu lá e decidiu que você ia ser. Eu não tenho nada a ver com isso. Agora, se você não quer ser mais, você resolve com eles. Eu só estou aqui fazendo o meu trabalho. Tá tudo bem? A pessoa briga com a mediunidade, que é uma coisa que vai levar ela para um outro patamar. Mas ela não quer. Mas os benefícios da mediunidade ela quer. Ela está todo dia na fila do passe. É a primeira para receber, não é? Tem que ter um passista, tem que ter o quê? Um médium. Será que ela sabe que o passista é um médium? Não sei, às vezes eu fico na dúvida. Então a gente faz essas coisas que está aqui na parábola. A gente vai fazendo as coisas com má vontade, varre o centro com má vontade, arruma as cadeiras com má vontade, não quer fazer, quer jogar para o outro. É interessante. Lá no Miguel a gente andou numa leva assim, de ter que ver como é que a coisa está acontecendo. É uma casa muito grande. É muita gente trabalhando. Mas se a gente não cooperar um com os outros, a gente vai ficar igual na parábola. Por que você está dando igual para ele? Que história é essa? Ele fez menos do que eu? Ele fez menos que você, com boa vontade. Você estava aqui o dia inteiro, não fez nada, com boa vontade. Tudo que você fez, você estava reclamando. É isso. Esse é o ponto-chave da parábola. Quantos antes de nós? Espíritas. Vamos pegar só os espíritas. Porque se pegar a humanidade, a gente vai levar muito tempo, né?
A gente tem hora. Mas vamos pegar os espíritas. Eles vieram antes, né? O Chico veio antes, trouxe vários livros, várias coisas, para a gente se entender, para a gente saber, informações que a gente não tinha. A Série André Luiz está aí para ensinar tudo isso para a gente. E agora? Agora que eles pavimentaram, aí a gente chega aqui, bota a rede e deita? Cadê a nossa parte? De continuar. A base que é Kardec. Um espírito, semana passada, trouxe uma psicografia e disse: Jesus é o leme, Kardec é a bússola. Se eu perco a bússola, eu não sei para onde o leme está me levando, não sei para onde eu estou indo. E esse foi um trabalhador de empenho. Então a gente tem que se espelhar nesses vários trabalhadores que nos ensinaram a trabalhar. Agora vamos sair da casa espírita. Você saiu da casa espírita. E aí, foi demitido do trabalho? Será? Acho que o trabalho é mais lá fora do que aqui dentro. Você continua na vinha. Você tem família, não é? A família é uma coisa uma ideia genial, não é? É uma ideia genial, não é? Porque se a gente der conta daquele númerozinho de pessoas, a gente está bem aberto. Agora, se naquele númerozinho a gente arruma encrenca, imagina quando o negócio aumenta. Quando a gente tem que chegar assim onde Bezerra está, não vamos falar de Jesus não, onde Bezerra está, né, que já está um pouquinho mais avançado que a gente, como é que a gente faz para sair de um núcleo pequeno e ir para o grande? É assim? Não, né? Se eu não exercitar, se eu não trabalhar, se eu estiver aturando a minha família, a minha mulher, o meu marido, a Maélia aí complicou, achei que você ia ficar só na casa espírita. Pois é. É para engasgar. Como eu estou sendo esse trabalhador da última hora? A gente está em plena transição. Estamos todos chamados à vinha. O trabalho não para. E como é que a gente passa para um planeta de regeneração? Vai ter um piripimpim assim, o planeta vai acordar lindo, maravilhoso, águas limpas, natureza bela, hein? Corpos esguios, maravilhosos, vivendo não sei quantos anos, é isso? É assim que a coisa vai acontecer? De quem é o trabalho? Nosso. E aí, você está resmungando ou você está trabalhando com vontade? Vamos lá, mais um dia, que legal, né? Tô aqui, tô encarnada. Que delícia, deu um trabalho danado para chegar aqui, gente. Quando eu nasci, o médico falou, olha, ela vai levar 3 dias. Ela não vinga. Aí meu pai disse, bem, se ela ficar na sua mão, ela vai morrer, mas se ela ficar na minha, eu tenho certeza que ela vai viver. Não é que ele estava certo? Me tirou do hospital na hora, assinou um termo e disse, eu vou levar ela para casa, porque se ela ficar aqui é que ela vai morrer. Não com a gente. E aí já curvei os 3 dias, gente. Já passei. Entendem? Quando a gente tem essas questões, a gente precisa ainda mais validar a nossa existência. E ainda que a gente não tenha. Ainda que a saúde seja incrível, que a gente tenha nascido super bem, que até hoje a gente não tenha enfrentado nada grave, glória a Deus. Bacana. Mas a gente precisa validar isso todos os dias. O trabalho material, a mesma coisa. A gente amaldiçoa, a gente agradece. Agora eu resolvi ser empreendedora, né? Sair do CLT. Gente, tem dia que dá vontade de chorar. Você fala assim, gente, era tão bom ser bancada, por que eu fiz isso? Que agora eu preciso me bancar.
Mas é a responsabilidade de se bancar. E quantas vezes dá vontade de sair correndo? Dá vontade de sair correndo. Porque não é um passo de mágica. Eu tenho que aprender o caminho. Não é o que eu estava acostumada. Eu estou saindo da minha zona de conforto. Mas foi uma escolha. Então, estarmos aqui reencarnados também foi uma escolha. Quando a gente diz assim, eu não escolhi nascer. Escolheu. Você tanto escolheu que você assinou, disse que sim. Pelo amor de Deus, me aceita. Eu vou ser diferente. Você fez um monte de promessa. E aí, duas almas te aceitaram. Permitiram com que você chegasse até aqui. Se foi bom, se não foi. Se você conheceu, se você não conheceu, aí já é outra história. Mas eles permitiram que você nascesse. Porque se eles não se encontrassem, não teria você. Já pensou nisso? Dá um trabalho danado esse negócio de reencarnar. Você tem que juntar duas pessoas para poder ser o pai e a mãe. Aí o negócio tem que ir lá, juntar com outro, para poder você vir. Ainda tem que rezar para ninguém querer te tirar dali. Que pode acontecer. É que Divaldo fala, né? Mas você foi o 11º filho. Ele falou, graças a Deus. Já pensou se minha mãe resolve? Não quero mais não. Esse aqui nem pensar. A gente não tinha Divaldo, não tinha Chico, etc. Não tínhamos eu, nem vocês. Então, quando a gente olha para o trabalho, veja quanto trabalho acontece até que a gente chegue aqui. E aí nós somos convidados, olha, vamos trabalhar, vamos fazer, vamos acontecer. E aí a gente às vezes recusa o trabalho. Eu estava falando dos médiuns. Nos livros de André Luiz é o que mais a gente vê. A pessoa aceita aquele trabalho, aceita vir médium. Quando chega aqui ela não quer. Ela não quer ver, ela não quer ser psicofônica, ela não quer escrever, ela não quer nada. Ela tem esse direito de não querer, mas também tem as consequências desse não querer. É igual o trabalhador aqui. Ele teve o direito de trabalhar como ele queria. Quando chegou no final, o Senhor falou, olha, vai ser igual. Isso é porque eu acordei com vocês, ou seja, eu mantenho a minha palavra, mesmo sabendo que vocês não trabalharam de forma adequada. Já pensaram nisso? Quantos acordos a gente faz que a gente não cumpriu e ainda assim a misericórdia divina nos dá várias reencarnações para que a gente possa recuperar. Então, se eu fui convidado ao trabalho, vamos trabalhar. Reencarnar é trabalho. Não adianta. É o tempo todo. Como o Chico dizia, quando você acorda de manhã, você bota o seu jalequinho de trabalho. É exatamente isso. Você voltou ao corpo físico, jaleco do trabalho. Você vai trabalhar em tudo que é canto. É em casa, é na rua, no centro espírita, é no trabalho material, é em todo lugar. Então, às vezes, a gente quer o benefício. Por exemplo, eu quero um relacionamento incrível, maravilhoso, mas não trabalho para isso. Porque dá trabalho se relacionar. Eu quero sim participar do centro espírita, mas quando alguém chama para uma tarefa, você também não quer. Eu quero ser promovido, eu quero ganhar mais, mas quando te chama para promoção, você não quer ficar naquele lugar, você queria a outra posição que o colega está ocupando. Não dá para entender. A gente está sempre reclamando de alguma coisa. Em que momento a gente vai lembrar de agradecer? Já que a gente está trabalhando o tempo todo. Esse capítulo 20 é interessante, que essa primeira mensagem, que é a parábola, é Kardec quem coloca a citação do evangelista. Mas a partir daí é só os espíritos que falam. E o capítulo é curto. Ou seja,
já dizendo que a convocação vem de cima para baixo. Você foi convidado ao trabalho, você é co-criador. Você não veio para ficar só de desfrute, passeando. Passear é bom, viajar é bom, eu adoro. Comer é muito bom, frequentar bom gente. Adoro tudo isso. Igualzinho a vocês. Mas a gente tem que entender que tem um momento do lazer e um momento de trabalho. Até no lazer você está trabalhando. Porque às vezes surge uma situação que você vai precisar resolver, vai precisar alinhar, vai precisar conversar. Não é assim? Vida de relacionamento, a gente se relaciona uns com os outros. E na vida de relacionamento o que temos é trabalho. É uma fala que você disse e a pessoa não entendeu, é uma fala que você fez e a pessoa interpretou errado. E você tem que remendar. Tudo dá trabalho, gente. Vocês conhecem alguma coisa que não dá? Até ficar na beira da praia tomando água de coco dá trabalho. Você tem que ficar ali. Tem que levar a cadeira, o guarda-sol, pedir água de coco, e o cara demora, e você já tá azul de sede, e o outro passa correndo, joga areia em cima de você. Claro que dá trabalho. A gente está em relacionamento com o outro, com a vida. Então essa história de, eu quero sombra e água fresca, é para quem não entendeu isso aqui. E é por isso que eu vou ler a página do Emmanuel que fala de entendimento, que está no livro Pão Nosso. A gente precisa entender as coisas. Entender. Porque se a gente não entende, a gente continua fazendo o quê? Errado. Ou melhor, não faz do jeito melhor que poderia ter feito. Eu não entrego excelência. Eu estava assistindo uma palestra e aí o palestrante falou assim, todo mundo levanta a mão. Aí, levanta. Levanta. Aí quando chegou no último, que estava todo mundo de pé, ele falou, por que vocês já não ficaram de pé no primeiro comando? Vocês não entregam o melhor. Eu fiquei assim. Fiquei atônita, eu falei, gente, como ele fala uma coisa dessa? Mas é isso que a gente faz. Pede para a gente fazer uma coisa, a gente faz o mínimo. Se alguém reclamar, aí a gente faz mais um pouquinho. Não é assim? A gente ri porque é verdade, a gente se vê nessas situações. Eu me vejo, né? Então, livro Pão Nosso 167, Entendimento. Ele diz assim, quando nos reportamos ao problema da transformação espiritual, a comunidade dos discípulos do Evangelho concorda conosco quanto a essa necessidade, mas nem todos demonstram perfeita compreensão do assunto. No fundo, todos anelam a modificação, ou seja, todo mundo quer essa transformação espiritual, todo mundo quer. Eu quero ser um espírito melhor, eu quero me libertar das minhas questões, das minhas imperfeições, todo mundo. Assim como todo mundo quer ser feliz, não é verdade? Aí ele diz, no entanto, a maioria não aspira senão à mudança de classificação convencional. A gente vai de cadinho em cadinho. Ao menos favorecido pelo dinheiro, busca escalar o domínio das possibilidades materiais. Os detentores de tarefas humildes pleiteiam as grandes posições, como eu falei. Você está aqui olhando o colega que está lá naquele cargo, você queria aquele, aí o chefe fala, não, você fica nesse aqui, depois... Aí você já não quer, você já faz bico. Igual criança. Não quero. Então, a gente pleiteia essa outra posição. Mas, num crescendo desconcertante. Quase todos pretendem a transformação indébita das oportunidades a que se ajustam, mergulhando na desordem inquietante. Ou seja, a gente não sabe ir numa coisa progressiva
e de acordo, não. A gente vai tudo na desordem, né? Tudo na bagunça. Se der um jeitinho, tá bom. Aí, não, se você der um jeitinho, eu até vou para lá. Aquela coisa do jeitinho brasileiro que a gente conhece, né? A gente faz isso também espiritualmente. Pelo menos a gente tenta. Não cola, não, mas a gente tenta. A renovação indispensável não é de plano exterior flutuante. Ou seja, a vida que a gente leva material, ela é flutuante. A gente precisa encarar isso de frente e compreender que estamos numa experiência. Se é uma experiência, ela vai acabar. E tudo aqui flutua. Não é perene. A gente até gostaria, né? Mas não é. Transformar-se-á o cristão devotado, não pelos sinais externos, mas sim pelo entendimento, dotando a própria mente de nova luz e de novas concepções. Ou seja, eu preciso olhar para a vida por um outro ângulo. Esse é o convite da doutrina. Porque se for para eu olhar a vida do mesmo ângulo, não faz muita diferença eu ser espírita, concorda? Podia ser católico, evangélico, budista, qualquer outra denominação religiosa. O que me torna espírita é o ponto de vista com que eu olho a vida. É a forma com que eu vejo a vida além dela. Lembram dos 5 dogmas? A gente tem que ter eles bem fundamentados dentro de nós. Porque se eu não acredito na reencarnação, se eu não acredito na comunicabilidade dos espíritos, na pluralidade dos mundos habitados e etc, etc, não sou espírita. Ou se eu acredito só em um, também não sou. Eu preciso colocar os 5 dentro de mim para que eu diga, ó, realmente eu sou espírita. Esses 5 pilares é o que verdadeiramente eu vivo. Porque espiritismo não é religião, é filosofia. O aspecto religioso é para nos aproximar da divindade. Mas a filosofia espírita é que faz eu viver de forma diferente. Porque se eu acreditar que eu sou o que eu estou olhando no espelho, qual a diferença de eu ser ou qualquer outra denominação religiosa? Nenhuma. Agora, se eu sei que eu sou imortal, se eu sei que eu sou indestrutível, que eu tenho habilidades e virtudes inerentes, que são minhas e que ninguém tira de mim, isso faz com que eu seja diferente. Senão eu vou ouvir uma orientação espiritual e não vou levar aquilo em conta. Então eu preciso mudar a minha mente, é como ele está falando. Eu preciso banhar a mente de uma nova luz. E aí, às vezes, a gente está dentro da casa espírita com rituais católicos, evangélicos, de onde a gente vem. É assim que é. E até a gente ir tirando essas coisas, é complicado. É complicado. Porque a gente vem de uma herança espiritual dessas práticas. O espiritismo, na sua concepção que Kardec trouxe, é novo. Não tem nem 200 anos. É uma criança. Então, a nossa bagagem ancestral é maior aonde? Em outras fontes, não é? Aí ele diz, assim como qualquer trabalho terrestre pede a sincera aplicação dos aprendizes que a ele se dedicam, o serviço de aprimoramento mental exige constância de esforço no bem e no conhecimento. Por isso que os espíritos dizem, vocês precisam estudar, precisam de conhecimento. Se esforçar no bem, ou seja, buscar fazer as suas ações voltadas para o bem. Só dentro da casa espírita? Não, em todo lugar que você tiver. Essa é a vinha. Todo lugar que você está, você é um trabalhador. Então, não tem essa. Ah, estou na minha hora de folga. Hoje eu não vou fazer o bem. Estou de folga. Não
tem. O convite é para que você faça o bem todos os dias. E aí ele vai concluindo assim. Ainda que é forçoso reconhecer que a disciplina entrará com fatores decisivos. Eu preciso ser espírita hoje, amanhã e depois. Ah, desistir de ser espírita. Você continua filho de Deus. Não sei se você sabe, o convite é o mesmo. Ah, nem acredito em Deus. Também é igual. Não tem diferença. Não te cristalizes, pois, em falsas noções que já te prejudicaram o dia de ontem. Ontem você já ficou empacado lá em alguma coisa. Aí você quer repetir hoje de novo? Você tem hoje para fazer diferente. E aí você está continuando. As coisas que você falou lá, quando 2025 começar, eu vou fazer isso, fazer aquilo. A gente já está em abril. Aí a lista já passou o carnaval. Isso é uma estatística, tá? Já fizeram uma pesquisa. Passou o carnaval, você não engrenou naquilo que você queria, você bota a lista de lado. É sério, gente. É sério. Repara a estrutura dos seus raciocínios de agora ante as circunstâncias que te rodeiam. Pergunte a ti próprio quanto ganhaste no Evangelho para analisar retamente esse ou aquele acontecimento do seu caminho. Quanto você ganhou já com o Evangelho? Para analisar a sua vida. Um salário alto, né? Salário alto. Faze isto e a bondade do Senhor te auxiliará na esclarecedora resposta a ti mesmo. Ele não vai responder para mim, ele vai responder para você. Então a gente precisa se perguntar, mas não é minha tarefa botar água, não é a minha tarefa varrer o chão. Ok. Ok que você não tenha sido chamado para isso. Mas será que não vale? É igualzinho lá na vida lá fora. Que a gente fica, não, mas eu não ganho para isso. Eu não tenho que fazer isso aqui, não. Não é? Quantas vezes você já chegou no serviço público, você queria resolver uma questão, você chegou todo animado, né? Toda animada. Fala com ele. Isso aqui não é comigo, não. Ele, não, mas já estou resolvendo não sei o que não é meu. Era para você estar resolvendo. Eu já vi, gente. Essa discussão assim na minha frente. Eu fiquei olhando. Para ver quem poderia me auxiliar. Então, a gente faz o mínimo. Aí, quando chega lá de volta, né, o mentor chega delicadamente e fala assim, minha filha, então, a gente vai precisar voltar. E aí você vai ter que voltar com ele. Ou com ela. Pensa aí. Eu já sei os meus. Vai ter que voltar. Uhum. Porque a lei é de amor. Na verdade, você estava aturando. Então, assim, a gente vai ter que fazer o caminho de volta para ver se você consegue. Aí eu tô lá no plano espiritual. Claro, mas é claro, agora eu já entendi. Aí eu chego aqui e faço o quê? O mínimo. Se o outro também precisa se esforçar. Que história é essa? Só eu que entrego aqui? Aí a gente começa a reivindicar. Aí você sonha, aí você pega um livro, aí você entra para a doutrina espírita. Pronto. Você não erra nunca mais em paz. Com vocês é assim? A gente erra e vem aquela coisinha assim, você sabe que esse não é o correto. Ah, mas eu não tenho mediunidade de audiência, Maélia, eu também não. Mas eu sei. A consciência vem direitinho. Você sabe. Minha filha, de novo. Não é assim? De novo. Então, é como ele falou, a gente precisa olhar os nossos hábitos,
mudar a nossa mentalidade para que de fato a gente possa entender. E quando a gente começa a entender e a trabalhar a nosso favor, porque o trabalho foi feito para nós. Quem é o beneficiado? Quem saiu com salário no final da parábola? Fala aí, quem saiu com salário? Os trabalhadores. O Senhor deixou de dar o salário? Não. Então, para a gente receber o salário, é preciso que a gente faça a nossa parte. E aí cada um precisa olhar qual é a sua parte. Nas várias partes da sua vida. Certo? Então vamos trabalhar porque a hora é agora. Que Jesus nos abençoe, vocês fiquem em paz e uma semana incrível, tá bom? Obrigada. Nós que agradecemos, viu? Bem, a gente vai passar agora para a nossa segunda parte da reunião, que são os passes. Aos nossos irmãos que estão nos assistindo de casa, muito obrigado. Não esqueçam de deixar o nosso like e compartilhar a nossa palestra também.